Caríssimos irmãos e irmãs, terceiro domingo da Páscoa. Nesse domingo, de maneira específica, queria conversar com a comunidade acerca do segmento. Mais um domingo que nos encontramos, mais uma Santa Eucaristia. E vou lhes contar a partir da experiência de Pedro, como também a nossa experiência se faz nas atividades religiosas no decorrer do ano. Se utilizando do exemplo de Pedro, nós vamos pegar o seguinte contexto. Pedro está nesse capítulo aqui, Pedro está pós-morte de Jesus. E vejam bem, Jesus já tinha aparecido para a comunidade cristã, mas Pedro ainda não tinha compreendido o real significado da ressurreição de Jesus. Assim como muitos cristãos ainda hoje não percebem de fato o que significa a ressurreição de Jesus para mim. Apesar de Pedro já ter passado pela experiência do Cristo ressuscitado, voltou para as situações cotidianas. O maior, ou talvez um grave risco nosso. Eu gosto muito da frase "vem e segue-me", não simplesmente pelo ato do seguimento, mas pelo seu significado. Observem, Pedro passou a sua vida toda como pescador. De repente, começa a ter uma experiência com um tal Jesus, que começou a realizar maravilhas na comunidade, e ele começou a perceber tudo isso. Mas aí esse Jesus morreu, e ele voltou para o seu modismo, para as situações do seu cotidiano. O que o padre está querendo dizer com esse primeiro elemento? Simples. Nós também participamos da Santa Missa nos domingos. Participamos de uma outra atividade religiosa, legal, bacana. Todavia, nos momentos em que nós então vamos perdendo um pouco das nossas expectativas, aquilo que nós damos o nome de fé, nós também começamos a nos distanciar e voltar para as nossas atividades de outrora. Pedro era um pescador, um líder na pescaria. Quando seguiu Jesus, começou a ser aquilo que Jesus propôs para ele: de hoje em diante sereis pescadores de homens. Pedro ainda não tinha compreendido essa realidade. Vou pescar. E voltou para a sua vida de outrora. Muitas vezes acontecem situações semelhantes na igreja. Pessoas que têm uma vida ativa na igreja, de repente, quando menos esperamos, certa pessoa começa então a se distanciar um pouco das atividades da igreja e começa então a dar sentido a uma vida de outrora, semelhante a Pedro. Aquela pessoa não perseverou na sua caminhada. E observem, não adianta a gente apontar para o erro do outro e ficar simplesmente dizendo: fulano foi fraco porque abandonou a caminhada, cicrano foi fraco porque caiu em certa situação. Não. Observem, meu povo, quantos de nós que cá estamos na igreja, e você também que nos acompanha em casa, através das rádios Boa Nova e Centro Norte FM. Quantas e quantas vezes também nos sentimos desestimulados para as nossas atividades religiosas. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas sociais e inclusive problemas religiosos. E isso tudo vai enfraquecendo a nossa fé e a nossa caminhada. E aí, ousamos julgar as pessoas que se distanciaram um pouco da sua caminhada.
Fulano foi fraco, padre. Era tão de dentro da igreja e de repente agora nem vai mais para a missa. Eu escuto tanta gente dizendo isso e confesso que eu sinto dó quando eu escuto isso. Não das pessoas que deixaram de vir para a missa, mas das pessoas que estão falando aquelas outras. Sabe por quê? Porque tão limitado como todo e qualquer pecador sou eu e você. Os mesmos males que toda e qualquer pessoa puder fazer, nós que estamos aqui participando dessa missa agora também realizamos. E aí ousamos julgar as pessoas porque elas se entregaram em um certo momento à sua fraqueza. Pedro, o primeiro líder da igreja. Pedro, o homem que estava próximo de Jesus, também, em um certo momento da sua caminhada, ele também pensou em desistir. Vou pescar, ou seja, vou voltar para a minha vida de outrora. O povo, se ele que estava ali com Jesus, os 3 anos de missionariedade de Jesus, ele estava acompanhou as curas, os milagres, as palavras, os ensinamentos, tentou voltar para a sua vida cotidiana, imagine nós. Aí vem o segundo elemento desse evangelho de hoje, e também de suma importância. Observem, no primeiro momento, a pescaria já não deu mais nada. É quando nós começamos a perceber que quando nós caímos, a nossa queda nos deixa então para baixo, traumatizados. Orgulho ferido nosso. Não é isso que acontece quando nós erramos em certa situação? É assim na nossa amizade com as pessoas, é assim em nossa relação com as pessoas, é assim também na nossa relação com Deus, no nosso pecado. Nós pecamos, portanto, rompemos a nossa amizade com Deus. E nesse mesmo pecado, nós começamos a perceber, isso não é muito agradável, isso não é muito bacana. A mesma situação Pedro passou. Voltou para a sua caminhada de outrora. Segundo, a pescaria já não deu mais nada. Então, ele escuta a voz de Jesus. É a retomada do ser humano. E percebam, todos nós passamos por estas experiências. Há momentos que estamos fervorosos na caminhada da igreja. Há momentos que estamos cabisbaixos, tristes, isolados, esquecidos, ou esquecendo a nossa condição religiosa. O que acontece então com tudo isso que o padre está levantando? Observem. Pedro passou por essa experiência, nós também passamos no nosso dia a dia, e agora vem o mais bonito. É quando Jesus nos ergue diante da nossa queda. É fundamental a proposta de Jesus ao questionar Pedro: Pedro, verdadeiramente tu me amas? E existe um fator muito importante aqui. Lembra daquilo que o padre vinha dizendo agora há pouco? Vem e segue-me. Vocês que estão aqui, inclusive o padre, nós, estamos cá na igreja, viemos para a missa. Mas o seguimento não é simplesmente o fato de estar nesse momento na missa. O seguimento é aquilo que nós vamos fazer a partir de aqui. Eu venho, mas o meu compromisso é o que vai determinar o meu seguimento. É assim na carreira profissional, é assim também na igreja. Vem e segue-me. O que mais vale, meu povo? Amar ou permanecer no amor? Amar. Um ato de entrega naquele instante. Permanecer no amor. É quando então, e os casais sabem muito bem disso, é quando então nós damos continuidade e seguimento ao sentimento que temos. Um casal que vem perante o altar, o momento do amor e da entrega, a bênção. Nós nos amamos. Mas somente na vida cotidiana é que eles então vão realizar a sua permanência no amor. Na igreja não é diferente. Viemos para a missa. Parabéns a vocês.
Mas onde está o nosso segmento? O que é que nós vamos fazer a partir das nossas atividades ao longo dessa semana? Por isso que é interessante a proposta de Jesus. Tu me ama? Somente o amor nos dá a capacidade de enfrentar os nossos problemas. Pedro, Jesus morreu e você já está desistindo? Pedro, quando Cristo estava lá sendo açoitado, você negou. E agora você vem dizer que, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Perceba, meu povo, enquanto estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos e as orientações, é tudo uma beleza. O complicado se torna quando nós chegamos em casa, por exemplo. Quantas esposas estão aqui nesse instante? Vieram rezar, estão acolhendo a mensagem que o padre está falando agora, mas elas já estão pensando quando chegar em casa. O esposo que não veio, sabe-se lá por quais motivos. Alguns estavam na TV, outros estavam embriagados, outros estavam com N situações. Aí é que nós entramos no segmento. Segue-me. Não é simplesmente um momento de agora. Eu rezo para me sentir fortalecido, para que a partir de agora eu comece então a dar sentido àquilo que vai acontecer na minha vida ao longo da semana ou pós-missa. Caríssimos, repito, a mesma experiência de Pedro. Jesus fez um chamado a cada um de nós. Segundo, mesmo diante da nossa indiferença, fraqueza, pecado, queda, descontentamento, Jesus sempre está a dar a mão para nós. Todavia, não é simplesmente um ato de me voltar e participar da missa, mas é algo, um processo que se faz no meu dia a dia. É seguimento. Segue-me. É a palavra final do Evangelho de hoje. Também serve para nós. Que possamos então fazer do nosso cristianismo, da nossa forma de ser cristão, uma atividade que se passa e tem repercussão no nosso dia a dia. Não seja um ato isolado da hora da missa. Não seja um ato isolado na hora que você senta para poder rezar um pouco. Mas seja um ato cotidiano. Que as suas atividades possam transparecer também para as pessoas a graça de Deus. Segue-me. Gostaria que nós também levássemos essa frase e esse convite para a nossa casa hoje. E ao longo da semana refletíssemos. As minhas atitudes correspondem ao segmento de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Segundo, da mesma maneira que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que este? Também Jesus faz a nós. Tu me amas mais do que os teus problemas? Ou você tem se deixado se entregar para as suas dificuldades? Tu me amas mais do que as situações cotidianas? Ou você tem se deixado se entregar para as suas problemáticas? Caríssimos irmãos e irmãs, confiemos em Deus e deixemos Ele realizar em nós a sua vontade. O refrão do Salmo nos dizia algo interessante: eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. A cada missa que celebramos, eis o convite também para nós. Desejamos também aqui nos sentir livres, porque livres nós poderemos então alçar voos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. E livres podemos ouvir a voz de Jesus que nos faz o convite: segue-me.